Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Versículo 1 até o verso 7, Colossenses capítulo 2. Já vai estar ali na tela para os irmãos acompanharem. Também pode acompanhar suas Bíblias, sejam elas impressas, digitais, no aplicativo. Está lá o texto, que diz assim: quero que saibais, ou quero que vocês saibam, né, na versão mais atualizada, o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Versículo 2: esforço-me para que os seus corações, o coração deles, sejam fortalecidos e sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão ou de gratidão. Amém? Peça para que Deus fale o seu coração. Nós cantamos há pouco e queremos ouvir a voz, né? Quero ouvir sua voz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala às igrejas e fala através dos mensageiros da palavra. Amém? Então, sua oração pode ser respondida nessa manhã. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, mais uma vez buscamos o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus, e pedimos ao Senhor, por tua graça, que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e os nossos corações para compreender as verdades espirituais que só o Espírito Santo revela ao nosso coração e nossa mente. Ó Deus, através da pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos aí fazendo a exposição dessa carta cristocêntrica, ou seja, a carta mais... é o conteúdo bíblico que tem Jesus como centro, ok? Em virtude de uma situação que ocorre, como nós temos acompanhado, inclusive, na Escola Bíblica Dominical. Excelentes aulas introdutórias para a mensagem estão sendo compartilhadas. Hoje tivemos mapa, tivemos quadro, tivemos infográfico, tivemos todo um recurso didático para a gente compreender o contexto, para poder, então, entender com mais profundidade esse texto. Lembrando que texto fora de contexto torna-se um pretexto. Então, nós não queremos, ao estudar esse livro tão importante e ouvir a pregação, termos contexto. Nós queremos ter a essência pelo qual o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, a intenção do autor e como os primeiros ouvintes ouviram o que Paulo escreveu. Muito bem. Quando nós entramos nesse texto, ou seja, no capítulo 2, de 1 a 7, que acabamos de ler, podemos colocar o seguinte: ideia central. Um coração cristocêntrico jamais será enganado. Eu havia mandado para o Alan
o esboço, né, com a seguinte expressão: uma igreja cristocêntrica jamais será enganada. Aí, olhando para o texto, eu falei, tem mais a ver com o coração, que também pode ser aplicado, obviamente, à igreja, como pode ser aplicado à pessoa. Então, você pode colocar assim também: uma pessoa cristocêntrica jamais será enganada. Uma igreja cristocêntrica jamais será enganada. Um coração cristocêntrico jamais será enganado. E aí nós encontramos aqui uma coisa que Paulo ele repete de forma intencional. Ou seja, ele repete a oração cristocêntrica. Só que com outras palavras, mas com os mesmos 4 princípios. Vejamos. Primeiro princípio de uma oração cristocêntrica é orar por pessoas que não conhecemos. Está aqui no texto ele diz, né? Que ele ora. Vamos colocar o texto lá em tela. Por favor. Então ele ora. Eu quero que vocês saibam. Eu gostaria que vocês soubessem o quanto estou lutando por vocês. Paulo, ele trava uma luta. E é interessante esse conceito de oração sendo uma luta, uma batalha. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir o filme O Quarto de Guerra? A maioria. Quem não assistiu, recomendo. Eu estava lá mexendo minhas coisas, lá em casa, e aí sempre tem alguma coisa para fazer, né? A reforma parece que não acaba. E aí tem algumas coisas, tal, sobrou material, tivemos que ampliar o quarto da Letícia, tivemos que fazer a divisão da área de serviço, e foi tirado o material, e eu falei, não vou perder esse material, não vou deixar jogado e tal. E eu pensei, vou fazer um barracãozinho para colocar material no quintal. Aí evoluímos essa ideia, contratei uma pessoa, e eu falei assim, vai custar tanto. Tá. Eu falei, bom, e se for feito de alvenaria em vez de madeira? Eu pensei, a madeira daqui a pouco, né? Vai ficar tanto. Eu vi que não tinha tanta diferença. Bom, aí seguiu a ideia de fazer, então, um quarto para um galpãozinho bem pequeno, para guardar material, porque sempre sobra material, não é verdade? Então, eu vim na casa do seu sogro, que tem bastante coisa, né, que eles estão guardando, tal reforma. Então, aí me veio a ideia, estava caminhando de manhã para manhã e tal, e aí me veio a ideia, por que não fazer um quarto de guerra? Um quarto de oração. Pequeno, talvez que vai caber uma pessoa só. Estou nessa ideia, né? Vamos ver possibilidades, mas olha, estou animado com isso, né? Onde se coloca os mapas, seguir aquela ideia do filme mesmo, colocar os mapas, os países, né? Eu tenho lá um mapa grande, desse tamanho assim, dos países mais perseguidos, o ranking dos países mais perseguidos, né? E ter motivos de oração pela igreja, pelos irmãos, pelos membros, pelas famílias, e ter. Paulo usa isso, ele fala que isso é uma batalha, que é um bom combate, que devemos dedicar tempo para isso, porque ele diz, eu estou fazendo isso por vocês, eu quero. E é interessante porque assim, ele é muito intencional nessa carta. Ele não vai assim, ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso por conta disso, com esse propósito. Então, o primeiro princípio de uma oração cristocêntrica, pegando os mesmos princípios do capítulo 1, é uma oração que ora por pessoas que não conhecemos. Uma oração que prioriza questões espirituais. Uma oração perseverante, constante. E quarto, uma oração que busca a plenitude espiritual. 4 princípios de uma oração cristocêntrica. 4 P's. 4 princípios de uma oração cristocêntrica. Também ele volta na temática de uma igreja, um coração cristocêntrico. Com outras palavras, e aí nós vamos ver o seguinte, que Paulo, quando ele ora, se nós olharmos para o versículo 2, ele ora por encorajamento espiritual.
esforço-me para que o coração deles seja fortalecido e sejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. De forma intencional, parece que Paulo, assim, ele escreve medindo as palavras, ou ele escreve e o Espírito Santo vai trazendo ideias, vai conduzindo. Não é à toa que Paulo escreve várias vezes plenamente. Pleno conhecimento. Por quê? Porque o filosofismo grego está falando o quê? De conhecimento. Eles têm um conhecimento de filosofia, mas o Espírito Santo vai dar a vocês um pleno conhecimento. Esse pleroma que eles estão usando, Paulo usa no sentido espiritual. Eles usam no aspecto intelectual. Paulo usa no aspecto espiritual. Também, se nós olharmos ainda no versículo 2, sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza, riqueza do pleno entendimento. Então, esse unidos pelo amor, Paulo ora para que haja um envolvimento fraternal em amor. Então, ele ora por encorajamento espiritual, ele ora por envolvimento fraternal. Muito importante no aspecto, Paulo ele prioriza, ele prima, ele defende a unidade da igreja. Sem unidade é impossível fazer a obra da evangelização mundial. Se houvesse mais unidade, estaríamos bem mais à frente em relação à evangelização do mundo. Muitas vezes, por falta de unidade, cada um faz de uma forma, são várias formas, são várias frentes, mas não se une para fazer algo mais relevante. Outros segmentos são articulados, eles se unem com aquele propósito. Nós precisamos, como evangélicos, aprender a fazermos parcerias, a construir pontes, a ver captação de recursos para centralizado até para uma única finalidade de fazer discípulos de todas as nações. Porque senão o tempo, recurso, energia e até orações se perdem. Se não tiver um objetivo comum e se não estiver unido no propósito que Deus está direcionando. Em terceiro lugar, ainda nessa questão introdutória, nós estamos na introdução da mensagem, ok? Para chegarmos e os argumentos necessários para que estabeleça essa frase, que é o resumo da mensagem. O coração cristocêntrico jamais será enganado. Antes de entrarmos nesse ponto, Paulo ora também por entusiasmo espiritual. Vejamos lá o versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Volta no 2, por favor. No final ali, conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, Paulo está trazendo o que é a palavra entusiasmo? Deus dentro. Esse é o significado, Deus dentro. Então, Deus dentro de vocês. E é interessante que a carta começa sendo direcionada para quem? Na primeira oração de Paulo, ele ora por quem? Pelos colossenses. Agora, ele está orando pelos colossenses e também pelos de Laodiceia. Depois, no final, ele vai abranger outra cidade. Porque talvez ele tenha pensado assim, bom, essa influência deve ter contaminado outras cidades próximas. Porque, conforme nós vimos a escola bíblica dominical há minutos atrás, Colossenses era uma cidade importante.
Colossenses era a rota comercial, mas deixa de ser. Laodiceia e Hierápolis começa agora a ser a bola da vez. Então, quando se tem uma mudança de prosperidade, seja comercial, seja agrícola, o que naturalmente acontece? As pessoas migram para onde está tendo prosperidade. O que muita gente veio para São Paulo? São Paulo é a terra da oportunidade. Não sei se é agora, mas essa foi sempre a chamada. Né? O pessoal vinha de outros lugares e nós podemos ver aqui nesse auditório que provavelmente tem pessoas que vieram de outro estado para construir a vida em São Paulo, ou no estado de São Paulo, como também acontecia muito no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas iam para o Rio Grande do Sul por conta da questão agrícola, de cidades com IDH altos, enfim. Então, agora, Paulo entende o seguinte, olha, as pessoas que estavam ali influenciando a igreja, o cristianismo em Colossos, agora provavelmente estão. Então, que essa carta também chegue e que essa carta seja lida não só em Colossos, Hierápolis e também em Laodiceia. Bom, quando nós entramos então nos 3 predicados de um coração cristocêntrico. 3 características de um coração cristocêntrico. Primeiro, é um coração firmado em Cristo. Põe para nós lá o versículo 5, por favor. O versículo 5 vai dizer o seguinte: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo. Então, firmados em Cristo. O coração cristocêntrico, ele tem a sua âncora em Cristo. O seu porto seguro em Cristo. Ele vai ter essa firmeza de convicção. Cristo e somente Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é supremo, Cristo é preeminente, Cristo é o Criador, é um coração cristocêntrico. Um coração cristocêntrico, ele jamais será enganado se ele estiver firmado em Cristo, porque ele não vai se deixar levar por influências persuasivas. Não é qualquer influência, não é qualquer diálogo, não é qualquer discurso. É um discurso bem articulado. Uma vez perguntaram assim, determinado pastor que hoje prega heresia. Ele nunca foi um teólogo, ele sempre foi um articulador de ideias. Ele sempre pegou várias ideias, né? Já vi, por exemplo, no conteúdo desse determinado expoente que está na internet, supostamente evangélico, uma frase de Nietzsche, que foi uma pessoa que foi contra, né? Lançou a ideia que a morte de Deus, Nietzsche, está lá no conteúdo do sermão. Então a pessoa pega várias falas, né? Conhece um pouco da filosofia geral, né? Em vez de pregar a palavra, a simplicidade da palavra, quer fantasiar, elucubrar. E sem perceber, ele cai na armadilha, e quanto mais se dá corda, mais a pessoa se enfoca, porque essa pessoa começa então a elucubrar e querer. E existe público para isso. Havia público lá, né? Tanto é que chamou a atenção de Epáfras. Epáfras disse, gente, espera aí, calma aí. Vai lá, 2090
90 quilômetros, né? Para poder, então, receber um conteúdo para, olha, gente, é Cristo. Somente Cristo. Então, um coração, uma igreja, uma pessoa firmada em Cristo, que é essa primeira característica de um coração cristocêntrico, ele não vai se deixar levar, ele não vai se enganar. Eu creio que vocês são pessoas com coração cristocêntrico, amém? Amém. Que estão firmados em Cristo. Então, não estão firmados num líder religioso. Estão firmados em Cristo. Não estão debaixo da chamada, debaixo da unção do ungidão. Não. Eu estou na cobertura. Já me perguntaram assim, você está debaixo da cobertura de quem? Como assim? Eu estou debaixo da cobertura de Cristo. Não, você precisa estar debaixo da cobertura de um apóstolo. Não, é Cristo. Somente Cristo. Na biografia de Billy Graham, mostra que uma vez tentaram seduzi-lo porque achava que ele pregava muito simples. Não, você precisa pregar alguma coisa mais elaborada, mais filosófica, mais sociológica, mais psicológica. E Billy Graham falou assim, não, continuarei pregando o Evangelho. As mensagens de Billy Graham são mensagens simples. Uma ilustração, mas sempre o texto. Nada de vaguear por pensamentos fora da palavra. É tentador, porque uma pessoa que faz isso, olha só, o pregador fiel à palavra, o destaque é a palavra, não é o pregador, é o texto. Tem nada, não estou trazendo nada que o texto está dizendo. Mas é o arroz com feijão. É o arroz com feijão que sustenta o brasileiro, não é verdade? Não dá para ficar se alimentando de comida de festa o tempo todo. Vai aumentar o colesterol, vai engordar, vai... Quem consegue comer hambúrguer todo dia? Só americano, né? Mesmo assim estão revendo. Mas você come comida de festa uma vez ou outra. O que é comida de festa? Salgadinho, sanduíche, refrigerante, bolo. Né? O que é comida de fast food? Também não dá para ficar comendo comida de fast food. Acaba com a saúde. Também, permita-me essa analogia, né? As questões do nosso sustento espiritual estão na palavra. E quando vez podemos ler alguma coisa, podemos ler algum filósofo, mas isso não pode ser a firmeza. Em que está firmado? É na palavra? Então, é um coração cristocêntrico. Também é um coração comprometido com Cristo. Sim, antes disso, vamos ler o 7, que o 7 também vai trazer um conteúdo. Olha só, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, olha só, ele usa dois conceitos. Enraizado tem a ver com o quê? Agricultura. Raiz. Então, enraizado em Cristo. Raiz. Lá no Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que... Tem mais. Aí vai dizer que suas raízes estão próximas aos ribeiros de água. Então, quando a gente pensa em raízes próximas ao ribeiro de água, a gente pensa assim, a árvore está aqui e o rio está passando do lado. Não. Na geografia de Israel, ribeiros de água são subterrâneos, aonde as raízes precisam ter profundidade para alcançar o lençol d'água. A árvore que tem as suas raízes aprofundadas, que chegam ao reservatório de água, ao lençol aquático, são aquelas que produzem frutos. Paulo está dizendo isso, enraizados. Ele usa outro conceito, edificados. Edificados é uma linguagem
de construção, de engenharia, de arquitetura, né? Então, enraizados e edificados nele, em Jesus. Terceira característica, ou predicado, ou qualidade de um coração cristocêntrico é um coração que é seguidor de Jesus. Veja lá o versículo 6. Aliás, o segundo é comprometidos, tá? Então, firmados, comprometidos, e o terceiro, seguidor de Cristo. Então, agora o versículo 7, por favor, depois a gente volta no 6. 7, sim, já lemos. 6. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Em outras versões, andar nele. Estou pensando, como assim andar nele? O português é meio estranho, como por exemplo no texto lá de Colossenses 1, nele foram criadas todas as coisas. Me chamou a atenção nele. Como assim nele foram criados? Ele é a obra-prima, né, da criação. O que o texto está dizendo nele? É que assim, no texto original tem esse colorido. Que é assim, são 3 ações básicas de localidade, de localização. Tem outras, mas vamos simplificar em 3. Primeiro, de dentro para fora. Outra, de fora para dentro. E a terceira, totalmente dentro. Até eu comentei isso num dos PGMs, não sei se foi da quinta, né? Da quinta. Então, assim, tá vendo que o PGM traz também bastante informação, além daquilo que os irmãos compartilham, né? Então, assim, quando se fala de dentro para fora, é quando a pessoa, então, ela vai no epicentro e ela tira do epicentro para a periferia. Então dizem que uma interpretação bíblica tem que ser esse movimento. Que da onde veio uma palavra transliterada, que não é comum, mas é usada no curso de direita, usada na teologia também. Exegese. Já ouviram essa palavra, exegese? Eu nunca ouvi essa palavra exegese. É esse conceito. É a pessoa que tira do texto e aplica para a sua vida. Exegese. Então, de dentro para fora. O outro movimento de localização é de fora para dentro, que é uma exegese. Parece uma palavra igual, mas não é. Exegese é uma coisa, exegese, estou dando aula aqui de interpretação bíblica, mas está valendo. Exegese é de fora para dentro. Ou seja, quando eu coloco alguma coisa minha no texto. Como nós vimos que o FTJ, os falsos testemunhos de Jeová, colocaram a ideia, não, Cristo não é Deus, Cristo não é Deus, Cristo não é Deus, diz que Cristo não é Criador. Aí o que eles fazem? Uma ideia pré-concebida e joga de fora para dentro. Aonde eu quero chegar? Que o terceiro movimento de localização é o em Christos, totalmente dentro. Então, muito que Paulo fala, e já um escritor, um teólogo bastante considerável, bastante bíblico, chamado George Lett, ele diz que o cerne da teologia paulina, o centro da teologia paulina de Paulo é o em Christos, ou seja, totalmente dentro de Cristo. Então, traduzindo, a localização em relação a Cristo, ela não está de fora para dentro, ela não está de dentro para fora, ela está totalmente dentro. Em relação a estudar a Bíblia, sim, de dentro para fora. E nunca
de fora para dentro. Deu para compreender? Então, por isso que ele fala, vocês receberam a Cristo, viver nele, andar nele. Ou seja, ser um seguidor de Jesus. Agora, me permita aqui algumas considerações em relação a ser discípulo de Jesus. Nem todo membro de igreja é discípulo. Mas todo discípulo é membro da igreja. Há diferenças entre ser crente apenas e ser discípulo de Jesus. E aí nós vamos até ficar preocupados, no sentido geral, que nessa análise nós encontramos muitos membros e poucos discípulos, geralmente nas igrejas locais. E aí precisa então uma direção pastoral de ensino para que cada vez mais os membros da igreja sejam discípulos de Jesus verdadeiros. Por exemplo, tem até um vídeo, um outro dia eu passo para os irmãos estabelecendo a diferença entre discípulo e membro da igreja. Mas me vem à mente algumas diferenças. Primeiro, o discípulo, o membro da igreja quer ir para o céu. O discípulo quer levar pessoas para o céu. O membro da igreja quer ser visitado. O discípulo visita. Lembrei dessas duas. Mas tem mais. O discípulo de Jesus, ele tem um discipulador e ele discipula outro. O membro da igreja, ele não tem essa cadeia de ligação com o discipulado. E aí a gente pensa, poxa, eu estava no 4º ano da faculdade teológica e eu falei, bom, daqui a pouco eu vou terminar o curso e eu não estou sendo discipulado. Naquele momento não, tinha sido antes. Eu falei, como que eu vou ser pastor sem um discipulador? Tinha discípulos, mas não tinha um discipulador. E aí então, nessa crise teológica, existencial, evangélica, eu fui conversar com o Deão, da Faculdade Batista de São Paulo, e comentei isso com ele. Falei, olha, assim. Ele falou, olha, você é a resposta das minhas orações, porque eu estou orando para Deus dar o primeiro discípulo aqui no Brasil. Era um missionário norte-americano, o Dom Paul, o nome dele. E começamos uma caminhada discipulada. Então foi muito importante, né? E desse discipulado chamei outros para discipular, e aí a gente criou uma rede de discípulos. Então é importante que venhamos considerar essa questão de ser verdadeiramente seguidor de Jesus. De ser discípulo de Jesus. Não é que a pessoa que me discipula, eu sou discípulo dessa pessoa no sentido completo. Não, sou discípulo de Jesus, mas aprendo na prática questões do dia a dia com outra pessoa que está seguindo a Jesus também. Que é seguidor de Jesus. Afinal de contas, essa história de discipulado, que essa palavra nem existe no português originalmente, começou com Jesus. Jesus priorizou o discipulado. Bom, uma outra característica também, tem uma outra importante aqui no versículo 7, que é um coração agradecido a Cristo. Lá no final do texto, transbordando de gratidão. Temos sido gratos a Cristo? Nosso coração é grato a Jesus? Mesmo em todas as circunstâncias? Às vezes a gente percebe que nem em todas as circunstâncias. Ou às vezes a gente reclama mais do que agradece. Um coração cristocêntrico é aquele que é grato, que está contente. A palavra contente vem de conteúdo. É a pessoa que tem o conteúdo, o coração repleto. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se é um coração cristocêntrico,
Falar de quem? De Bolsonaro, de Lula, do artista, do jogador de futebol. É impressionante, irmãos, como a gente vê, por exemplo, hoje, essa distorção de adoração ao próprio Cristo. Nós vimos isso bem pontuado no primeiro século, por conta da carta e das cartas, e nós vemos hoje. Conversando com uma pessoa ontem, e aí ela me falou o seguinte: essa pessoa me deu um conselho assim. Eu falei, mas com base no quê? Conselho totalmente fora. Aí falou assim, deve ser com base no time que ela está torcendo, porque todo domingo ela está assistindo, não vai no estádio. Onde está o coração dessa pessoa? E a gente vê que o fruto, o que sai da boca, é aquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de Cristo, que é o coração cristocêntrico, vai ser um crente com convicções inabaláveis. Vai ser um crente que vai ser o quê? Comprometido. Meu compromisso, irmãos, tem compromissos são legítimos, sim. Família é um compromisso legítimo? É. Sem sombra de dúvida. Família foi instituição criada por Deus. Mas a família não pode estar acima da nossa devoção a Cristo. Aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, não pode ser meu discípulo. E às vezes a gente vê, irmãos, que assim, nessa questão de legitimidade, pega a adoração. Por exemplo, quando a vida da pessoa está, é só família, 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 e Cristo de lá, e Cristo de lá, e Cristo de lá. O coração dela é um coração familiar. Me deparei com a situação de que, não, primeiro dia, o domingo não é o dia do Senhor, é o dia da família. Eu vi isso de crente, de líder de igreja. Falei, querido, todos os dias são os dias da família. Todos os dias são os dias do Senhor. No entanto, porém, contudo, o primeiro dia, a primícia da semana, deve ser dedicada ao Senhor, levando a nossa família, junto com outras famílias, para adorar o Senhor no dia que foi estabelecido no Novo Testamento, onde os crentes, após a ressurreição de Jesus, começaram a se reunir no primeiro dia em celebração à ressurreição de Cristo. Percebe que você vê que essas questões persuasivas, elas são sutis. O inimigo, ele é muito sutil. A habilidade dele é não ser perceptível. Porque se ele se mostrar imperceptível, ele faz tranquilidade, ele tem livre ação. É igual, por exemplo, a história do homem invisível, né? O homem invisível entrava em qualquer canto e fazia o que ninguém via. O inimigo, ele trabalha de forma imperceptível, então ele usa dessas falas, parece bonito, né? Mas quando você vê que existe muito humanismo demais da conta, peraí, e Cristo? E minha devoção a Cristo? E minha firmeza a Cristo? Como fica o fato, me vem, porque também quando se tem o coração, não dá para esconder, não dá para ser agente secreto cristão. Quando se as pessoas percebem. O grande problema por exemplo, você pega a falta de posicionamento e firmeza, que gera até algumas situações. Por exemplo, sistema prisional. Se a pessoa diz, eu me converti a Cristo,
Então, se você se converteu a Cristo, queremos ver essa. Se realmente se converteu, eles respeitam. Você vai no tráfico, você vai em pontos de venda de drogas. Se você se posiciona como cristão, eles respeitam. Já aconteceu de situações de que, uma história em particular, para ilustrar esse ponto, dois adolescentes que estavam envolvidos no tráfico, eles começam a participar de uma igreja que ficava ali na comunidade. Eu conheço o pastor, até um pastor amigo, e ele diz o seguinte, que esses dois se converteram e não queriam mais participar daquela situação. Aí falou assim, então vamos lá, o chefe da boca. Levou os dois meninos e falou assim, olha, o pastor, olha, esses dois aqui querem seguir a Cristo. Aí o chefe da boca falou assim, vocês querem mesmo? Não vacila, hein? Só devolve as quadradas. Porque uma igreja que faz um trabalho cristocêntrico, que a gente viu o Ministério Cristocêntrico, a gente vai ver mais conteúdos cristocêntricos nessa carta, eles respeitam. Um dia dele chegou lá uma outra igreja, chegou lá o chefe da boca e falou assim, ó, tá aqui meu dízimo. Como assim? Pastor, fica tranquilo que ninguém mexe com vocês. Aconteceu de outra situação, de outra igreja, de ter roubado o instrumento da igreja, bateria, som, essas coisas, levaram, limparam a igreja. Aí tal, o chefe da boca ficou sabendo, pastor, fica tranquilo que vai ser tudo devolvido. Quando existe um posicionamento, quando a pessoa fala, é crente mesmo. Agora, crente, mas não fala de Jesus, não fala um versículo bíblico, não tem conteúdo nenhum, não tem firmeza. Aí, como pode ser um coração cristocêntrico? E outro, irmãos, geralmente acontece assim. Quem é enredado por essas seitas? Geralmente, não estou dizendo que isso... Mas assim, geralmente é assim. Quando que Mormon, Testemunho de Jeová visita as casas? Sábado e domingo. Agora, o que o crente está fazendo domingo de manhã em casa? Sendo que tem culto na igreja, tem escola bíblica dominical. Presa fácil. Porque se não vai para a escola bíblica dominical, não lê a Bíblia na semana, está vulnerável. Vai ser enredado. Vai ser... Por quê? Porque não tinha um coração cristocêntrico. Então, irmãos, vamos cada vez mais termos esse coração cristocêntrico. Vamos, como discípulos de Jesus, ou querendo ser discípulos de Jesus, uma dica, procurar alguém para discipular pessoalmente, procurar fazer discípulos. Também orar de forma cristocêntrica. Ele já teve 2 mensagens falando desses 4 princípios. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Isso falei da outra vez. Vamos orar por quê? Por quem? Por pessoas que a gente não conhece. Vamos orar priorizando questões espirituais. Vamos orar de forma perseverante. E vamos orar para a plenitude espiritual. Amém? Vamos orar nesse momento, então? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que é simples, mas que nos traz verdades absolutas, verdades espirituais, que pode ser compreendida mediante a iluminação do Espírito Santo. Não é questões de elucubração humana, de filosofia humana, mas é a revelação do Senhor. E essa revelação, ela pode ser compartilhada
em qualquer faixa etária, com qualquer nível de intelectualidade, porque é a revelação do Senhor mediante a ação do Espírito Santo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos a Tua Palavra para estudá-la, para compreendê-la, para aplicá-la no nosso dia a dia. Permita-nos, ó Pai, que venhamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo numa oração cristocêntrica, que ora por pessoas que não conhecemos, que ora perseverantemente, que ora priorizando questões espirituais e que ora buscando plenitude espiritual. Deus eterno também, ó Pai, que tenhamos a cada dia um coração cristocêntrico, um coração firmado, um coração seguidor de Jesus Cristo, um coração enraizado, um coração comprometido, um coração grato a Jesus. Que o nome de Jesus seja sempre exaltado em nossas vidas, não só no momento de culto, junto com a igreja, mas nosso culto e nossa adoração particular durante a semana. Sempre lembrando Jesus, o nosso Salvador, e dando a Ele todo o louvor e toda a glória. Que assim seja. Amém. Temos mais uma música e depois alguns avisos, estamos concluindo. Ok? Que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É